Minha hora chegara. Levantei a mão, depois, puxando delicadamente a correia que meu guardião segurava, aproximei-me de um microfone e me dirigi ao presidente. Ilustríssimo presidente, eu disse na minha melhor linguagem símia, abrirei esta caixa com o maior prazer. Será igualmente com a maior boa vontade que executarei todos os truques do programa. Entretanto, antes de me dedicar a essa tarefa, relativamente fácil para mim, peço autorização para fazer uma declaração que, juro, assombrará esta culta plateia. Eu articulara com bastante clareza, e cada uma de minhas palavras soou cristalina. O resultado foi o que eu esperava. Todos os macacos pareciam esmagados em seus assentos, estupefatos, prendendo a respiração. Os jornalistas chegaram a se esquecer de fazer anotações e nenhum fotógrafo teve suficiente presença de espírito para tirar uma foto daquele instante histórico. Bem-vindos a mais um Quixotada Nerd, com a volta do nosso especialista em ficção científica e assuntos de igual natureza, o André Siqueira. Vamos falar hoje sobre o Planeta dos Macacos, de Pierre Boulet, que não é bem uma ficção científica, né, André? Ele começa uma ficção científica, eu acho até pesada. A maneira como inicia o livro, contando como os seres viajam no espaço, justificando, usando leis da física para que eles consigam fazer viagens interestelares, mas depois se torna um romance mostrando o ponto de vista de um escravizado, vamos dizer assim. Resumindo, basicamente, é um nudista francês que é preso e engravida uma escrava sexual, ou seja, não tem nada a ver com o Planeta dos Macacos, né? Mas o plot em si, retomando, ele passa a ser um romance que trata mais de um jornalista. Ele viaja ao espaço com outros dois acompanhantes. Eles chegam em um planeta, no outro sistema solar. Ele acaba sendo preso e ele percebe que, apesar de ele ser um ser inteligente, os seres humanos nesse planeta não são inteligentes. Existe essa inversão, acho que é meio que domínio público saber disso, né? Que Planeta dos Macacos trata de símios inteligentes e humanos que não são inteligentes, são meio que se contrapõem à nossa realidade. Algo interessante é que o Pierre Boulet, ele escreveu outro livro que também fez um sucesso enorme, que foi A Ponte do Rio Kwai, que ganhou o Oscar de melhor filme em 58, se não me engano. E logo depois ele encaixa mais esse sucesso, né, que se tornou uma grande franquia. Mas existem muitas diferenças em relação do livro em relação à franquia, né, e ao primeiro filme de 1968. Uma diferença já no início do livro é que no filme dá a entender que eles entram numa alteração do espaço-tempo, né, e aí caem num planeta desconhecido. Enquanto que no livro eles vão deliberadamente para Betelgeuse, que é a maior estrela visível, né? Que inclusive ele tenta explicar a redução do diâmetro dela, que acontece de tempos em tempos. E a gente descobriu recentemente, acho que não tem nem um mês, que a explicação dele estava incorreta, né? Foi descoberto recentemente que uma estrela gira em torno dessa estrela enorme e aí diminui o diâmetro para a gente. Mas assim, eles vão para essa estrela e nesse sistema existem planetas e um dos planetas é assustadoramente parecido com o planeta Terra. E algo interessante é que ele retoma, aqui o Pierre Boulet, várias tradições literárias. Por exemplo, o nome do jornalista que conta a história é Ulisses. E é claro que isso tem relação com Ulisses ou Odisseu, né? E a Odisseia, né? No caso, o Ulisses Mirou aqui, ele vai viver uma Odisseia de tentativa de retornar à Terra. Primeiro ele vai conhecer povos estranhos, né? Os símios. Vai conhecer Nova, que é uma humana, mas ele vai aqui o tempo todo refletir que os humanos não têm alma nesse planeta. E os símios, sim. Inclusive, a primeira visão que ele tem dos símios, quando ele é uma das vítimas, né, uma das presas de uma caçada de gorilas,
e aí ele vê um gorila totalmente vestido, e aí ele percebe que aquele gorila não é um macaco fantasiado como nós acharíamos comuns aqui na Terra, mas realmente ele está vestido com um apuro, né? Ele não está fantasiado, é um ser consciente que está usando roupas. E aí ele vai começar a perceber justamente, e eu acho que é isso que ele está tentando passar para a gente, a ideia de o que é a alma, o que é a consciência, o que é que nos torna humanos. E ele diz, inclusive, numa entrevista no final dessa edição aqui, que é uma bela edição da Aleph, que tem duas entrevistas, duas matérias com ele no final. Numa das entrevistas ele disse que teve essa ideia de criar esse livro visitando um zoológico e vendo um gorila e achando muito humanas as reações do gorila. Então, o livro todo ele é pensado para tentar decifrar o que é a consciência, o que é a alma. Tem o início do livro, né? Um casal que está em lua de mel, só que é uma lua de mel interestelar. Estão viajando na nave e até ele explica como é que funciona essa nave, que ele usa velas solares para que projete, faça a nave se movimentar. Inclusive o sistema com de três sóis, Eles estão no sistema de três. Ele antecipa o problema dos três corpos do sentido que a gente já inclusive resenhou aqui no canal também. E aí eles, com o sistema de velas, eles apontam a vela para a estrela e com a energia da estrela eles conseguem deslocar em direção oposta. E nesse passeio, estão ali, estão vendo o espaço, de repente eles veem uma coisa brilhando. E é uma garrafa jogada no espaço com um manuscrito. Eles percebem, na verdade, que é uma garrafa, vão e verificam que tem alguma coisa dentro, vai lá e dá um jeito de ir até a garrafa, buscá-la e encontra esse manuscrito. Diga-se de passagem, deve ser a maior garrafa da história, porque o manuscrito é gigantesco, conta meses e meses da vida do Ulisses no planeta. Ele chama de Soro, planeta Soro, que é o nome que eles dão quando chegam nesse planeta. E esse casal encontra esse manuscrito e o livro é o casal lendo esse manuscrito. Então, tudo que a gente sabe da história que acontece no planeta dos macacos é o que foi escrito pelo Ulisses. A gente não sabe se assim, é só o ponto de vista dele, a gente não tem outros pontos de vista, não tem um narrador externo, é tudo narrado por ele. Então, a gente não sabe também assim precisar até que ponto é tudo verdade, é tudo percepção dele. Assim, muita coisa é a percepção dele, né? Na história. E o próprio casal, no final, duvida que seja verdadeiro, né? Eles dizem que é pura poesia, pura fantasia. Embora alguns trechos sejam tão verdadeiros que eles chegam a questionar, mas eu duvido que a história seja verdadeira. E outra coisa também é que o Pierre Boulez, ele traz muito também dessa tradição da literatura, inclusive de ficção científica francesa, né? Apesar dele ser um anglófono, ele ama a Inglaterra, inclusive as coisas que ele escreve na Ponte do Rio Kwai exaltando os ingleses, mas é um fato raríssimo, é um francês que gosta de inglês. Justamente. É um fato insólito, mas você percebe que o Planeta dos Macacos ele tem muito da tradição da ficção científica à la francesa, né? Bem diferente da tradição britânica, né? Porque, por exemplo, você vai pegar o Cyrano de Bergerac e ele traz também essas coisas assim que são muito fantasiosas, né? Principalmente a viagem dele ao mundo do Sol, né? A viagem ao mundo da Lua nem é tão fantasiosa assim. Principalmente a viagem ao mundo do Sol, né? A viagem ao mundo da Lua nem é tão fantasiosa assim. Apesar de que também foi escrito ali no século XVII, não tem como cobrar também uma precisão científica. Os instrumentos que eles tinham e a ciência que eles tinham na época era bem difícil de trazer alguma exatidão em relação à ficção científica, né? Então você pega também, por exemplo, o Voltaire, né? Quando o Voltaire escreve sobre viagens interplanetárias também, sempre com essa perspectiva muito mais da fantasia e tentando uma pegada mais filosófica do que propriamente científica, né? De exatidão química, física, ou de projetar
construto, né, de projetar tecnologias. É mais uma tentativa de explorar essa questão filosófica ou psicológica, que é muito o que está aqui também nesse livro. Bom, uma coisa assim que eu acho bem interessante, né, do livro, que a gente vê como a gente vê só a perspectiva do Ulisses durante toda a história, ele chega um momento, eles chegam no planeta, eles viajam em três. O Ulisses era um jornalista, apesar de ter muitos conhecimentos científicos, pelo que a gente vai percebendo, né, no decorrer da história. E também ele estudou bastante, né, porque a viagem, eles fazem uma viagem em 2 anos, é uma viagem de 1 ano de aceleração até Betelgeuse, e quando chega na metade do caminho é 1 ano de desaceleração. Eles viajam numa velocidade tão próxima à velocidade da luz que a viagem para eles demora 2 anos e algumas horas, só que na Terra passaram-se cerca de 700 anos. Eles chegam nesse planeta e a primeira coisa que eles testam, eles estão com um orangotango junto com eles na nave. Um chimpanzé. Um chimpanzé. Tem diferença? Lembrei da música dos Simpsons, o musical Planeta dos Macacos. Um chimpanzé para um chimpanzé. Dr. Zeus, Dr. Zeus. Dr. Zeus, Dr. Zeus. Tem isso, é? Tem. Referências. Eles estão viajando junto com um chimpanzé na nave. Eles chegam no planeta. Então a primeira coisa que eles fazem é verificar. Eles percebem que tem muita semelhança com a Terra, né? Tem matas densas, tem seres, tem animais, aves. E aí eles fazem um teste. O ar é respirável. Mas para saber se o ar é respirável, a primeira coisa eles têm que o quê? Solta o chimpanzé. Na dúvida, né? Solta o chimpanzé, se ele sobreviver, ele também sobrevive. E eles tiram a roupa de astronauta do chimpanzé e ele começa a correr feliz na mata, tudo. Não, o ar é respirável. Eles também tiram seu equipamento. A água também Eles própria ao consumo humano. Escutam, né, o barulho de uma água, se aproximam e aí vê que tem uma cachoeira, tem uma água corrente. E eles experimentam aquela água, a água é potável. E eles resolvem que não, vão tomar um banho. Eles vão tomar um banho e percebem que tem uma mulher nessa água, tomando um banho lá. Tanto que ela fica assustada com a presença deles, porque eles estão vestidos. Ela está completamente nua. Aí, tentar uma interação com ela, acaba o quê? Vão tirando a roupa, ficam nus também, fingem que não estão olhando para ela, tudo meio que ela criar confiança na presença deles. Depois a gente vai ver essa mulher, eles dão o nome de Nova, e a Nova, coincidentemente, porque claro, o escritor quis, né? A Nova acaba sendo presa junto com o Ulisses na mesma prisão, que como a já citou, né? Ele enxerga uma caçada feita pelos gorilas. E o que é que os gorilas estão caçando? Estão caçando seres humanos. Eles estão caçando humanos como humanos caçam raposas, por exemplo, né? Então, estão todos armados, numa caçada, montados, e tem seus ajudantes que vão passando a arma com a munição carregada. Eles procuram humanos e atiram. No final tem a exibição de troféus com os melhores humanos que eles conseguiram caçar para as macacas, né, ficarem admiradas. Só que alguns humanos são presos, porque existe a pesquisa científica. Né? Os macacos não são apenas assassinos, como nós humanos. Eles também são cientistas, como nós. É muito interessante justamente isso, esse desenrolar, né? Que ele vai mostrando, por exemplo, que ele vai passando por testes como os testes que os humanos fazem, especialmente com os chimpanzés, né? Aqui na Terra. Inclusive, ele vai citando alguns psicólogos famosos, como Skinner. E outra coisa também é que ele vai mostrar o absurdo de muitas situações que os humanos se consideram racionais, né, e o quão irracionais elas são. Acho que a cena mais emblemática disso é quando ele visita a Bolsa de Valores. Ele visita a Bolsa de Valores lá e aí ele diz, né, e havia aqueles macacos pulando, né, no teto de galho em galho e gritando. E aí eles era um balbúrdia que ninguém entendia, mas aparentemente eles próprios se entendiam, porque uns ficavam anotando alguns números
Então é como se ele entendesse o que eles estavam gritando, os berros. Ele pinta de forma tão grotesca, né? Ele chama de circo, né? Aquele circo grotesco. E a Bolsa de Valores humana é exatamente isso, né? É aquele Né? ambiente de. Hoje em dia é mais tudo digital, mas... Mas aí, imagina, anos 80, que a gente via sempre nos 90 processadores, um monte de cara com telefone gritando, um mais alto que o outro, para Então, fazer as compras. ele vai descrevendo também nisso, né? Porque quando ele tenta descrever os símios como seres com alma, seres pensantes, seres conscientes, mas ele vai descrevendo de forma que os seres pensantes e conscientes parecem ser, na verdade, não passar de meros animais irracionais. E aí ele está mostrando que o ser humano, que se considera esse ser, né, consciente, na verdade não passa de um animal irracional. Então Até porque tudo que os macacos fazem é o que a gente faz com macacos aqui, né? Justamente. E outros animais. Então. E outra coisa também que pega muito é que tem uma macaca que é quem vai ajudar o Ulisses. Ela percebe que ele é inteligente, que ele é capaz de coisas que os outros humanos não são, que ele é mais do que um animal. E então ela vai acabar estudando a língua dele e passando a língua dela para ele. E aí eles começam a ter longas conversas filosóficas, e ele meio que se interessa por ela, né? Apesar de não pela aparência, mas pelo intelecto dela. Ele passa a se interessar por ela. E aí tem uma cena no livro em que ele vai tentar dar um beijo nela e ela diz: eu não consigo, você é muito feio. Ele chega ao ponto porque ele está preso na gaiola, né, com outros humanos, e ali ele é o único humano pensante, os outros são seres, meio que animais selvagens. E aí ele começa assim a meio que se desinteressa pelos humanos e começa a se interessar pelos macacos. Ele chega ao ponto de sonhar, e no sonho dele aparecem os símios, como se fossem pessoas. Tanto que ele chega nesse nível. E aí eu vi assim muito uma situação de um conquistador chegando, por exemplo, aqui na América. Eu fiz essa associação quando eu estava lendo o livro, né? E eu imagino, o conquistador chega, para eles os indígenas eram selvagens e tudo mais, de repente ele conhece um indígena e o indígena era inteligente. Mas não consigo associar quem seria conquistador, quem seria o indígena na história, mas... E ele convence aquele indígena de que é inteligente, que ele não é tanto indígena, ele é como se fosse um homem branco. Eu acho que no livro ele acaba chegando nisso, os macacos tratam ele como um macaco, não como um humano. Eles acabam dizendo, não, mas você não é humano. Tanto que eles continuam tratando apropriação cultural, né? Tipo isso, eles acabam tratando todos os humanos, continuam tratando da mesma forma, como animais, mas ele, por ser inteligente, não, você não é humano. Assim como nós também criamos hierarquia de animais, né? Existem os animais que são para conviver, para ser da família, e os que são feitos para a gente comer, ou então que nem para isso serve, né? Então tem eu fiquei muito nessa ideia quando eu li o livro, pensando, poxa. E eu senti isso no relato dele, que ele chega ao ponto que, assim, não me interessa mais seres humanos, são só animais. E uma coisa que eu fiquei assim muito encucado, vamos usar essa palavra um pouquinho arcaica, né? Foi que ele, no planeta que ele caiu, tem tecnologias, tem automóveis, tem aviões, só que todas as tecnologias são mais atrasadas em relação ao que a gente já tinha na Terra. Porque quando ele saiu da Terra, está lá. Inclusive a arma, né? Eles usam um fuzil de um único tiro, né? Como se fosse um soca-soca. E tem que preparar para disparar. Agora, falando sobre a sociedade, divisão societária, o que é que você pode nos contar? Não existem estados, né? É um único país com um único governo, é um governo de sábios. E são três raças, né? Três espécies, que são os chimpanzés, os gorilas
e os orangotangos, cada um responsável por um determinado setor da sociedade. Os gorilas são mais práticos e eles lidam mais com essa questão do comércio, eles também lidam com... São os políticos, os gorilas. Eles lidam com... É interessante, né? Que os gorilas... Mas é liderança, na verdade. Os líderes são gorilas. Mas eles também, ao mesmo tempo, são os que fazem um trabalho mais braçal, né? Por serem mais fortes. Então você vai ter os gorilas em todas as camadas sociais, porque você vai ter aqui tanto os trabalhos mais baixos, que são os braçais, como eles são os que controlam a sociedade, né? Só que eles não controlam de frente, eles controlam pelos bastidores, né? São eles que meio que movimentam as outras raças ou espécies, que são os orangotangos e os chimpanzés. Os orangotangos são a ciência, mas é interessante também que ele vai tirar muita onda disso, né? Porque é uma ciência totalmente paralisada, né? Vamos dizer, uma ciência de uma academia, de uma universidade que não está aberta para o progresso, para as invenções, mas que está justamente preocupada em ficar repetindo aquilo que já foi escrito, né? Aquela sabedoria de 1000 anos, de 8.000 anos antes, de 10.000 anos antes, que os orangotangos descobriram, eles continuam mantendo aquele mesmo conhecimento como se fosse o conhecimento máximo, que foi algo que aconteceu no nosso planeta em relação a Aristóteles e Platão, né? Ali na Europa, até a Idade Média, só se admitia aquilo que Aristóteles e Platão tinham escrito. Só depois disso é que começaram a haver progressos científicos. E ele mostra que também lá está acontecendo isso. E aí ele mostra que os chimpanzés, na verdade, estão tentando trazer esse progresso científico. E eles estão sempre em disputa com os orangotangos. Só que quem controla tudo, na verdade, são os gorilas. Os gorilas é que determinam o que é que passa e o que é que não passa, né? O que é que é bom para a sociedade e o que não é bom para a sociedade. Então, os gorilas ficam ali nos bastidores, alimentando o ego dos orangotangos, controlando o ego dos chimpanzés para manter uma paz social. Bom, e agora, assim, a gente vai dar um pequeno spoiler, que na verdade é um grande spoiler, né? Fazendo uma comparação breve entre o final do livro e o final do filme, o filme original de 1968, né, com o Charlton Heston. Então, quem não quiser tomar esse spoiler, quem tiver interesse, pode saltar para o próximo programa. Até a próxima. Né? Mas voltando. No livro, o que acontece? Esse casal que no início está fazendo sua viagem interestelar e acha essa garrafa flutuando no espaço, com um manuscrito, é um casal de símios. E eles, quando terminam de ler o relato, toda a história, porque no final o Ulisses ele consegue, com a ajuda da Zira, que era a macaca que ficava estudando ele, consegue fugir do planeta dos macacos junto com Nova, e ele teve um filho com ela, e esse filho deles, assim, ele teve que sair porque o filho dele começou a demonstrar inteligência, como ele. Começou a falar, ele, diferente dos outros humanos. Zira, com esse contato com ele, ela com muita dificuldade, mas ela começou a balbuciar algumas sílabas, a tentar até pronunciar o nome dele, mas com muita dificuldade. Ele tentou ensinar para os humanos. Durante todo o tempo que ele ficou preso, e até depois que ele saiu da jaula, mas ele tinha um convívio ainda com os humanos, ele ficava tentando ensinar os humanos. E o governo dos símios ia acabar matando eles. Não ia querer que esse filho, porque esse filho dele poderia ser a destruição dos macacos. Seria o início de uma raça de humanos inteligentes que podia acabar com os macacos. Assim, ele até teve um momento que eu acho assim, até um pouco soberbo dele, que ele eu sou a salvação da humanidade, porque agora eu posso ter filhos inteligentes e agora eles vão ser a salvação da humanidade. E aí eles acabam fugindo do planeta, conseguem, né? Eles fazem uma nave, a tecnologia dos macacos não era tão evoluída assim. Eles voltam para a nave mãe dos humanos, né? Que tinha ficado em órbita. Isso. Eles desceram com um módulo, né? Macacos, conseguem voltar para a nave dele.
E aí, na nave dele, eles levam galinhas, tem hortaliças que vão plantando e conseguem viver nessa nave tranquilamente. E vão retornar para a Terra. O fim do filme, como acho que todo mundo já conhece, aquela cena clássica, né? Que o Charlton Heston, no final, ele cai na praia, de joelhos, e vê a Estátua da Liberdade. E aí ele descobre que ele viajou no tempo e espaço e acabou caindo na Terra. Então ele estava na Terra, não tinha como ele voltar. O final do filme é meio desesperador nesse sentido. Ele não tem para onde voltar, ele está no leito dele. No livro, não. No livro eles vão voltar para a Terra. De alguma maneira. Só que quando eles voltam para a Terra, os 700 anos que se passaram da viagem dele resultaram no fim da humanidade também na Terra, e os macacos é que estão... Quem recepciona eles são os macacos. E é interessante outra coisa também em relação ao filme e o livro, que é uma questão mais filosófica, né? No filme dá a entender que o ser humano acabou consigo mesmo por causa da guerra nuclear, né? Por causa das guerras. Enquanto que no livro parece ser algo inevitável que as civilizações acabem, né? Aquela história do Ozymandias, né? Toda grande obra, toda grande construção, toda grande civilização está destinada ao pó e ao esquecimento. Então, os humanos vão acabar de qualquer forma, independentemente das próprias ações deles, mas eles estão destinados a, em algum momento, suas civilizações se extinguirem e darem lugar a outras espécies. Eu discordo. Acho que por mais que civilizações surgem e acabam, novas civilizações humanas aparecem. Então, vai demorar muito ainda para o macaco assumir nosso lugar. Não ensine macacos a utilizar armas. Muito importante. Mas fica justamente esse questionamento, né? O questionamento mais... São vários questionamentos filosóficos que esse cara faz nesse livro. Vale muito a leitura, né? E aí você percebe o quanto de coisa a gente pode tirar para discutir, para debater. Que ele também não traz as respostas, né? Ele traz sugestões de respostas, mas não tem nada definitivo no que ele está falando, e sim a reflexão sobre os possíveis desdobramentos da nossa espécie e do nosso domínio sobre o planeta. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd.